Essa sensação de frustração, de tentar fazer tudo certo, de ser o cara legal, atencioso, lógico, e mesmo assim, sentir que existe uma parede de vidro entre você e ela. Você fala, mas ela parece não ouvir. Você age, mas seu esforço parece invisível. Você tenta se conectar, mas a resposta é o silêncio, a indiferença. E se eu te dissesse que a causa dessa desconexão não é algo que você fez de errado, mas algo que você ainda não entende? Que você está tentando usar um manual de instruções em português para operar uma máquina que funciona em uma linguagem completamente diferente? Neste vídeo eu vou te entregar a tradução. Baseado em décadas de psicologia e na sabedoria atemporal do estoicismo, vou te revelar 7 chaves secretas para a mente feminina. Não são truques de manipulação, mas sim um mapa para um entendimento profundo. E a primeira chave, a mais poderosa, eu vou te entregar nos próximos 60 segundos. A primeira chave, a fraqueza secreta número 1 do ego feminino, é esta: a necessidade de ser descoberta e não apenas elogiada. Pense na última vez que você elogiou uma mulher. Provavelmente foi algo como: "Você é linda", "Seus olhos são bonitos", ou "Gostei do seu vestido". São elogios comuns, cavalos de batalha, e é por isso que eles falham. Eles são impessoais, intercambiáveis. Milhares de homens já disseram isso a ela, e essas palavras se tornaram ruído de fundo, como o som do ar-condicionado em uma sala. Ela ouve, talvez sorria por educação, mas não sente nada. Agora imagine o seguinte cenário. Vocês estão em um café. Ela conta uma história sobre o trabalho dela, um desafio que superou. O homem comum, focado na aparência, diria: "Você fica linda quando fala com tanta paixão". É um elogio, mas ele perdeu o ponto principal. O homem que entende a primeira chave faz uma pausa, a observa por um instante e diz: "Sabe o que eu realmente admiro em você? Não é só a sua inteligência, é a sua resiliência. A maioria das pessoas teria desistido diante desse obstáculo, mas você parece que usa a pressão para ficar mais forte. É uma qualidade rara. Você percebe a diferença abissal? O primeiro elogio é sobre um objeto externo, a aparência dela. O segundo é sobre a essência dela, o caráter. É uma descoberta. Você não elogiou o que ela veste ou como ela parece, mas sim a alma que habita aquele corpo. Você a viu, de verdade, e ser visto é o anseio mais profundo do ser humano. Um elogio comum busca aprovação. É uma moeda que você oferece esperando algo em troca. Uma descoberta concede validação. É um presente que você entrega sem esperar nada. E o ego dela, como o de todo ser humano, anseia por essa validação autêntica. Experimente isso. Na sua próxima interação, silencie o impulso de elogiar o óbvio. Observe. Procure por um traço de personalidade, um hábito peculiar, a forma como a mente dela funciona, um brilho no olhar quando ela fala de algo que ama. E então, simplesmente descreva o que você vê, sem floreios. Você estará abrindo uma porta que 99% dos homens nem sabem que existe. E por que isso é tão poderoso? A psicologia chama isso de desejo de reconhecimento da identidade. Cada um de nós constrói uma imagem ideal de quem somos por dentro. Nossa coragem, nossa criatividade, nossa força. E o desejo mais profundo da nossa alma é que alguém, do lado de fora, consiga enxergar essa imagem com clareza e refleti-la de volta para nós. Quando você descobre uma qualidade única nela, você está dizendo: "Eu vejo você". Não a máscara social que você usa para o mundo, mas a pessoa real e extraordinária por trás dela. Mas isso vai além da simples atração. Cria uma conexão instantânea, profunda e memorável. Os antigos estoicos já entendiam isso de uma forma diferente, mas complementar. Sêneca nos ensinou a prestar atenção ao caráter de uma pessoa, não às suas posses ou à sua aparência. Ele dizia que devemos julgar uma pessoa como julgamos um cavalo, não pela sua sela ou freio caros, mas pela sua natureza e força. Ao focar em quem ela é, e não no que ela tem ou parece, você não está apenas usando uma técnica, você está operando a partir de um nível de percepção superior. Você se torna um homem de profundidade.
E a profundidade é irresistivelmente atraente para um ego que vive em um mundo de superficialidades. Isso nos leva diretamente à segunda fraqueza secreta, o desejo secreto por uma liderança protetora e não dominadora. Vivemos em uma era que confunde liderança com tirania, decisão com autoritarismo. Mas na dinâmica da atração, a indecisão masculina é um fardo pesado. A ciência moderna fala em fadiga de decisão. Pesquisas mostram que uma pessoa média toma milhares de decisões todos os dias, desde que roupa vestir até complexas escolhas de trabalho. Cada escolha esgota um pouco da nossa energia mental. Agora, imagine o clássico diálogo. Onde você quer ir? Não sei. Onde você quer ir? Esse ping-pong de decisões, que o homem acredita ser um ato de gentileza e consideração, é na verdade o oposto. Ele está transferindo para ela o fardo de mais uma decisão, em um momento que deveria ser de relaxamento e prazer. O ego feminino, muitas vezes sobrecarregado por essa fadiga de decisão, não se sente atraído pelo homem que adiciona mais uma escolha à sua lista. Ele se sente atraído e, mais importante, seguro e cuidado, ao lado do homem que diz: eu sei de um lugar incrível que você vai adorar. Tem a sua comida preferida e uma atmosfera que combina com você. Esteja pronta às 8. Eu cuido do resto. Isso não é ser um ditador. É ser um líder. É remover um peso dos ombros dela e dizer: relaxe. Por este momento, eu estou no comando. Você está segura e pode simplesmente aproveitar. A ferramenta prática aqui é simples. Tome decisões. Desde escolher o restaurante até planejar o fim de semana. Mesmo que ela sugira uma alteração, o ato inicial de liderança já fez o seu trabalho, já comunicou força e cuidado. É crucial entender que essa liderança não se aplica à vida dela, às suas escolhas ou às suas amizades. Isso seria controle, e controle é fraqueza. A liderança se aplica às atividades que vocês compartilham. A sabedoria por trás disso é o conceito de polaridade. A energia feminina prospera na capacidade de fluir, de sentir, de ser. A energia masculina prospera na direção, na lógica, na missão. Ao fornecer uma liderança clara e protetora, você cria um espaço seguro para que ela possa relaxar em sua energia feminina. E essa harmonia é a base da atração magnética. O estoico Marco Aurélio nos lembra: a melhor vingança é ser diferente do seu inimigo. Neste caso, o inimigo da atração é a passividade, a incerteza. Seja o oposto, seja decidido. Isso é aplicar a virtude estoica da prudência, a sabedoria prática de agir de forma eficaz no mundo. A terceira chave parece um paradoxo, mas é fundamental. A atração inconsciente pelo desafio congruente. O cara legal clássico comete um erro fatal. Ele concorda com tudo. Ele se torna um eco. Ele acha que ser agradável é o caminho para o coração dela. Mas o ego dela não testa se você é legal. Ele testa se você é real. Ela precisa saber que o homem à sua frente tem um centro, uma fundação que não se abala com qualquer vento. Imagine esta cena. Ela diz: acho que a astrologia explica tudo sobre as pessoas. O homem que busca a aprovação, o eco, diz imediatamente: nossa, é verdade. Eu sou de touro, sou super teimoso. A conexão morre ali. Agora, o homem que representa um desafio congruente sorri de forma leve e diz: eu acho a ideia fascinante, mas eu acredito que somos os autores da nossa própria história. A responsabilidade pelas nossas ações é mais poderosa que as estrelas. Mas me convença do contrário. Qual o seu melhor argumento? Essa pequena faísca de desacordo não a afasta. Pelo contrário, a atrai violentamente. Por quê? Porque mostra que você tem uma espinha dorsal. Você tem um universo de pensamentos e princípios dentro de você. Você não é um reflexo dela. É uma entidade separada, sólida e interessante. A conversa se aprofunda. O respeito nasce. A ferramenta é usar micro-rejeições, ou discordâncias respeitosas. Não para ser briguento ou do contra, mas para mostrar que você tem seus próprios pensamentos. Isso a força a te ver como um igual, como alguém que ela precisa conquistar intelectualmente, e não apenas um fã que aplaude tudo o que ela diz. A sabedoria aqui é o teste de congruência. A mente dela, em um nível inconsciente,
Está constantemente se perguntando: esse homem é quem ele parece ser? Suas ações e palavras estão alinhadas? Ele se mantém firme sob pressão? Ou ele se molda a qualquer um para ser aceito? Ao se manter firme em suas convicções com respeito e calma, você passa no teste com nota máxima. Os estoicos chamariam isso de integridade. É a essência do ensinamento de Epicteto. Algumas coisas estão em nosso poder, outras não. Suas opiniões, seus princípios, seus julgamentos estão em seu poder. Entregá-los para obter a aprovação de alguém é entregar a sua liberdade. E não há nada mais atraente do que um homem livre. Vamos para a quarta fraqueza, que opera em um nível mais sutil. A vulnerabilidade à narrativa compartilhada. O cérebro humano é uma máquina de contar histórias. Nós pensamos em narrativas, sonhamos em narrativas, vivemos em narrativas. E o ego se apaixona pela história na qual ele é um dos protagonistas. Encontros genéricos que parecem uma entrevista de emprego são esquecidos antes mesmo de terminarem. Conversas que constroem um mundo de vocês dois são inesquecíveis. Como se faz isso? Criando um universo privado de piadas internas, apelidos, lembranças e, crucialmente, planos futuros, o que psicólogos chamam de future pacing. Em vez de dizer, foi legal te ver, diga, da próxima vez que formos naquele café, temos que experimentar aquele bolo de chocolate que você estava de olho. Vai ser nossa missão oficial. A frase, da próxima vez, e nossa missão, são sementes plantadas na mente dela. Criam uma história contínua, uma expectativa. Use o enquadramento do nós. Nós deveríamos fazer uma viagem para a praia um dia. É muito mais poderoso do que você gosta de praia? Uma frase é uma pergunta genérica. A outra é o início de um roteiro emocionante. Use callbacks. Referencie algo engraçado que ela disse no encontro anterior. Isso mostra que você ouve e cria uma sensação de história compartilhada. A sabedoria por trás disso vem do princípio psicológico de compromisso e coerência, popularizado por Robert Cialdini. Uma vez que começamos uma história, nosso cérebro sente uma necessidade profunda de continuá-la e agir de forma coerente com ela. Ao criar essa narrativa compartilhada, você não está apenas saindo com ela, você está escrevendo um livro com dois personagens principais. O ego dela se torna investido no que acontece na próxima página. Ela começa a se ver como parte da sua história, e você da dela. Os estoicos chamavam isso de oikeiosis, a expansão do nosso senso de eu para incluir os outros, criando laços e comunidade. Você está, na prática, construindo um oikeiosis a dois. A quinta chave é talvez a mais difícil para o homem moderno aceitar. A queda pelo homem com um propósito maior que ela. Muitos homens, ao encontrar uma mulher que os interessa, cometem o erro de transformá-la no centro de seu universo. Eles cancelam seus planos, ignoram seus hobbies, respondem mensagens em segundos. Eles se tornam 100% disponíveis e, paradoxalmente, 100% desinteressantes. Pense nisso com uma analogia. O seu propósito, a sua missão de vida, é um farol, forte, sólido, com uma luz própria, guiando navios na escuridão. Um homem com propósito é esse farol. A relação de uma mulher com ele é como um navio que se sente seguro e orientado por essa luz. Agora, imagine um homem que faz dela o seu propósito. Ele apaga a luz do farol e tenta se tornar um pequeno barco, seguindo o navio dela para onde quer que ele vá. Esse barco não guia, não inspira segurança. Ele é apenas mais uma coisa à deriva no mar. O ego feminino não é atraído por um servo, mas por um rei. Um rei tem um reino para governar. Qual é o seu reino? Sua carreira, sua arte, seu corpo, sua busca por conhecimento. Quando você demonstra que tem um propósito, uma paixão que te consome, você envia uma mensagem poderosa. Minha felicidade e meu senso de identidade são gerados por mim. Eu ficaria encantado se você quisesse compartilhar essa jornada, mas a jornada vai acontecer, com ou sem companhia. Isso não a afasta. Isso a faz querer fazer parte do seu mundo. Ela se torna a rainha que quer se juntar ao rei em seu reino, e não a deusa que exige um adorador sem vida própria. A ferramenta aqui é ter uma vida que você ama. É dizer, eu adoraria te ver esta noite,
mas é minha noite de treino, projeto estudo. Minha mente estará mais livre e presente para você na sexta. Que tal? Essa pequena barreira não a repele. Ela a qualifica. Mostra que seu tempo e sua energia são valiosos. A sabedoria é o princípio estoico fundamental. A dicotomia do controle. Foque no que você pode controlar. Seu propósito, suas ações, suas virtudes. A afeição de outra pessoa está, em última instância, fora do seu controle. Ao focar no seu próprio crescimento, você alcança um estado de paz interior e autossuficiência que é magneticamente atraente. Você se torna o caçador que não precisa perseguir. Você se torna a presa valiosa que é desejada. Esse é o paradoxo. Chegamos à sexta chave, uma das mais profundas para criar confiança. O medo da invisibilidade emocional. Quando uma mulher está chateada, triste ou com raiva, o instinto masculino, treinado pela lógica, é pular para o modo resolução de problemas. Ele quer consertar a situação. E ele diz, não fique assim. Você deveria fazer isso. Não foi nada demais. Veja pelo lado bom. E cada uma dessas soluções lógicas só cava um abismo mais fundo entre vocês. Por quê? Porque o ego dela não está pedindo uma solução. Ele está pedindo para ser visto. A emoção dela, seja ela qual for, quer ser reconhecida e validada antes de qualquer outra coisa. Tentar consertar o problema é como ignorar um ferimento aberto e começar a falar sobre o tempo. É invalidante. A ferramenta é a validação emocional. É parar, respirar, silenciar o resolvedor de problemas interno e dizer as palavras mágicas. Eu entendo. Parece que você está se sentindo muito... E nomear a emoção que você percebe. Frustrada com seu chefe, injustiçada por essa situação, profundamente triste com isso. E então, o mais importante, fazer silêncio e ouvir. Ao fazer isso, você não precisa concordar com a lógica dela, você simplesmente valida a legitimidade do sentimento dela. E para o ego, o sentimento é a realidade. Somente depois que ela se sentir ouvida, vista e compreendida, ela estará aberta a uma solução, e muitas vezes ela mesma a encontrará. A sabedoria por trás disso é a diferença entre simpatia e empatia. Simpatia é sentir pena. Empatia é sentir com. Um homem que consegue navegar no mundo das emoções sem se afogar nelas é um porto seguro. O filósofo estoico Sêneca, embora nos prevenisse contra sermos dominados pelas paixões alheias, defendia a compreensão da dor do outro para poder ajudá-lo. É exatamente isso. Validar a emoção dela sem se deixar desestabilizar por ela. Você se torna a rocha calma no meio da tempestade emocional dela, e essa estabilidade é um pilar para a confiança e a atração. Finalmente, a sétima e última fraqueza secreta do ego feminino. O anseio por tensão emocional, e não por drama. A atração não prospera na estabilidade total e previsível. Ela morre de tédio. O cara legal que é sempre linear, sempre amável, sempre disponível, cria uma linha emocional reta. E uma linha reta em um monitor cardíaco significa morte. O ego não quer drama, brigas, ciúmes, caos. Drama é exaustivo e infantil, mas ele anseia por tensão, pela montanha-russa de emoções, pelo inesperado, pela faísca que acende o interesse. A ferramenta para criar isso é o empurra e puxa, push-pull. É a arte de alternar entre o calor e o frio, o sério e o brincalhão, a admiração e o desafio. Puxa, calor, aproximação. Essa sua paixão pelo seu trabalho é incrivelmente atraente. Pausa. Empurra, frio, desafio brincalhão. Pena que isso te torna uma nerd completa. Dito com um sorriso caloroso e um piscar de olhos. Esse empurrãozinho cria uma faísca. Desafia. Mantém as coisas interessantes. É ser intenso em um momento e completamente leve no outro. Em uma troca de mensagens, é mandar uma mensagem profunda e depois uma piada boba. Essa imprevisibilidade cria um coquetel químico de dopamina e adrenalina no cérebro dela que é viciante. A sabedoria aqui é entender que a atração não é um estado constante. É um processo dinâmico. Um estoico nos alertaria contra o excesso de paixões, e com razão. O objetivo não é criar um caos emocional para manipular alguém.
Mas um estoico também é um observador da natureza das coisas. E a natureza da atração humana é feita de picos e vales. O homem superior, o sábio estoico, não é aquele que elimina as emoções, mas aquele que as entende sem ser escravizado por elas. Ele se torna o centro calmo da tempestade, capaz de criar e apreciar a excitação da vida sem se perder nela. Então, aqui estão elas, as 7 chaves. A necessidade de ser descoberta, o desejo por liderança, a atração pelo desafio, a narrativa compartilhada, o homem com propósito, a validação emocional e a tensão. E agora, a verdade final. O nome fraquezas do ego é, em si, uma provocação. Elas não são falhas a serem exploradas para ganho próprio. São portas a serem abertas com gentileza e respeito. São um mapa da psique humana que, se usado com sabedoria e integridade, não te transforma em um manipulador, mas em um homem raro, um homem que entende. A jornada da mente blindada não é sobre aprender truques para impressionar os outros. É sobre forjar um caráter tão sólido, uma compreensão tão profunda e uma paz interior tão inabalável, que a sua mera presença se torna um ato de liderança e atração. A verdadeira força não está em explorar os outros, mas em dominar a si mesmo. Este conhecimento não te dá poder sobre ela, ele te dá poder sobre a sua própria ignorância, sobre a sua própria frustração. Ele te permite substituir a confusão pela clareza e a reatividade pela ação consciente. Se essa jornada para blindar a sua mente, para aprofundar seu entendimento e para se tornar um homem de verdadeiro valor faz sentido para você, então, junte-se a nós. Inscreva-se no canal Mente Blindada para não perder os próximos vídeos que preparamos. Agora eu quero ouvir de você. Deixe nos comentários qual dessas 7 chaves mais te surpreendeu ou ressoou com você. Seu feedback é o combustível que nos permite criar conteúdos ainda mais profundos. E finalmente, se este vídeo te trouxe um momento de clareza, se ele acendeu uma luz no seu caminho, deixe o seu like. É a forma de fazer com que o algoritmo leve esta mensagem a mais homens que, como você, estão buscando respostas.